Vamos dar prosseguimento aqui, mas antes alguns recados, que aqueles padres, né, final de missa, querendo dar recado. Nós estamos com 250 pessoas no YouTube nos vendo. Né? 250 pessoas. E isso é muito bom para todos nós. Nós tivemos aqui a fala da professora doutora Heloísa Príncipe, que representou, nessa altura, o presidente da ABEC, da Associação Brasileira de Editores Científicos, doutor Sigmar de Mello Rode, que não pôde estar, ficou com problema de saúde ontem, infelizmente não pôde estar presente conosco, mas trouxe uma excelente representante que nos abrilhantou com muito conteúdo importante para todos nós. Obrigado, viu, professora Heloísa? Obrigado pela sua presença aqui. Bom, nós temos também um recado o professor Magno de Oliveira. Ele ia falar sobre os indexadores, tal, e como indexar. Ele já estava aqui ontem, mas a família dele sofreu um acidente em Tocantins, e ele precisou ir embora e foi para casa lá para socorrer a família. Tem um problema de acidente de carro. Então, infelizmente, a palestra da tarde lá do professor Magno de Oliveira sobre indexadores, nós não teremos. Mas eu vou falar sobre indexadores para vocês no lugar dele. Ele seria mais importante, óbvio, porque ele trabalha na Normatiza, onde é uma indexadora canadense que está presente na América do Sul, América do Norte e Europa. Então, seria muito importante a fala dele, mas infelizmente aconteceu isso, e o triste é que ele já estava aqui ontem, e teve que ir embora. Mas são coisas que acontecem, né? Faz parte do evento. Agora, nós vamos ter a palestra do Dr. Bruno Magera Conceição, Segurança Jurídica para Publicações das Revistas Científicas. Gente, agora, deixa eu dar um recado muito importante para vocês. Preste atenção na fala dele. Porque todo mundo quer ser editor, todo mundo quer abrir revista, todo mundo quer fazer tudo. E esquece a parte jurídica. A parte jurídica tira a sua casa. A parte jurídica tira a sua poupança. A parte jurídica acaba com o patrimônio que você juntou durante 60 anos. Ele vai lá e o juiz, tchau! Porque você é pessoa física. Preste atenção na palestra dele, que é muito importante para você que é editor, que gosta de revista, que trabalha com revista, que quer abrir revista. Muito importante. Por favor, doutor Bruno, assuma os microfones. Obrigado pela presença. Pessoal, meu muito boa tarde. Eu agradeço o convite, fico muito honrado. Eu acredito que esse evento é um marco muito importante para as revistas científicas. Penso que esse vai ser o primeiro de muitos encontros que vão acontecer. Tenho certeza que isso vai se tornar uma tradição e vamos agregar conhecimento a todos. Eu espero que, com essa palestra, transmitir a vocês os principais aspectos jurídicos de ter e administrar uma revista. Porque, quando eu fui procurar, eu notei que, principalmente no meio das revistas científicas, não se existe muita formalidade, né? Tem muito, surge-se no ambiente acadêmico, né? Muitas das vezes, algumas com caráter empresarial ou não, e não se tem um maior formalismo. Porém, vocês estão trabalhando com produção de conteúdo, vocês estão trabalhando com produção de ciência, vocês estão colocando, de certa forma, um produto no mercado, né? Um produto, um serviço. Então, isso segue algumas regras, que são algumas garantias que vocês podem ter e podem usufruir, né, com essa segurança. Eu vou colocar minha apresentação aqui e a gente vai trabalhando esses principais temas, tá? Vamos um por vez. Só carrega a minha apresentação aqui. Ela está aqui já? Acho que essa aqui.
Pronto, só para a gente não se perder, né? Aqui é a minha apresentação, eu trabalho como advogado, sou servidor público também, e me interessei por esse ramo das revistas, principalmente assessorando a revista Recima, e agora é um prazer poder estar passando isso para vocês também. A sociedade, eu vou tratar, no direito empresarial, as palavras têm um sentido muito específico. Às vezes, algumas coisas têm mais de um significado e são significados dissoantes do senso comum. Isso causa, às vezes, alguma divergência, algumas dúvidas na interpretação. E eu vou procurar ir esclarecendo isso devagar para vocês. As sociedades, elas surgem, num primeiro momento, para solucionar um problema do homem. Ou seja, eles tinham uniões para exercer determinadas atividades, pessoas se uniam, e como fruto dessa atividade você tinha um serviço, você tinha um produto. E essa sociedade em si, ela é titulares de direitos e de deveres, né? E eu vou trabalhar com vocês a conceituação disso na legislação. Quais são as duas principais formas que isso se dá na legislação? As atividades empresariais, elas são protegidas no direito de duas formas. A primeira delas são as sociedades empresariais. O que significa uma sociedade empresarial? É uma sociedade que ela tem uma organização, ela tem um pessoal, ela tem uma técnica, ela tem um modo, ela tem uma profissionalidade que gera um produto. Esse produto é colocado no mercado como um produto físico, material, pode ser um produto imaterial, ou pode ser um serviço. E, muitas vezes, me surgiu a dúvida quanto como a revista seria classificada. Se ela seria classificada no conceito empresarial, ou se ela entraria numa outra classificação, que seria das sociedades simples. O que mudam as sociedades simples? A sociedade simples, ela é voltada para a atividade meramente intelectual. Por exemplo, uma reunião de médicos que montam uma sociedade, eles se unem como médicos, não é uma atividade empresarial, não é tido como uma atividade empresarial. Os advogados que se juntam e formam um escritório, vocês já devem ter visto bastante. Os professores. São sociedades simples, porque são atividades intelectuais. Essas atividades, por si só, elas não caracterizam a atividade de empresa. Agora, de repente, se isso se agiganta, como aqui nessa faculdade, por exemplo, na Ferlagos, você tem um conjunto de professores, você tem um conjunto de funcionários, isso tudo gera uma atividade que gera um produto, que é o serviço educação, que é prestado aqui. Então, ela já descola do âmbito da sociedade simples e vai para a sociedade empresarial. Não existe uma distinção clara, tá, gente? Eu penso que cabe à revista fazer um posicionamento sobre se ela está situada no âmbito intelectual, onde ela vai ter uma produção de trabalhos acadêmicos, ela não tem o caráter, de repente, empresarial, ela não quer assumir o caráter empresarial, o que é uma segurança. Tá? O caráter empresarial, apesar dele ser mais oneroso, ele é uma segurança, e eu vou explicar o porquê. E você tem, claro, a sociedade em comum. O que é a sociedade em comum? É a sociedade de fato, é a sociedade irregular. É aquela que, de repente, você se junta, fala, olha, vamos começar a fazer uma atividade aqui, e você começa a produzir um produto, você começa a entregar um serviço, e você não tem a formalização disso. Essa é a sociedade em comum. Pode ser empresária também, mas ela não tem a regularidade. Então, você vai ter que arcar, de repente, com os ônus de não ter essa regularidade, que eu vou procurar demonstrar aqui para vocês. A lei em si, ela não vai punir o empresário que não tem a regularidade, né? Ela não vai punir quem está em sociedade em comum, mas ele vai ter um ônus maior, ele vai ter uma desvantagem. Aqui no gráfico, vocês podem ver que no primeiro platô, você tem a pessoa física. A pessoa física somos todos nós. Nós somos titulares de direitos, né, e de deveres. As pessoas que são maiores de 18 anos, elas já podem contrair obrigações jurídicas, já podem ser titulares, né? Então, surge aí a capacidade jurídica que se fala no direito. É a capacidade de exercer, a capacidade de assinar um contrato
Um bebê não pode ser proprietário de uma casa na praia, por exemplo. Uma criança pequena não pode ser proprietária de um veículo. Então, são situações que, eventualmente, o direito veio aí para regular. Então, aos 18 anos, surge essa capacidade para as pessoas físicas. E aí, num segundo momento, se tem a pessoa jurídica, né? Mas a pessoa jurídica em si, e é aí que está, muitas vezes, uma dúvida, o fato de existir uma pessoa jurídica não necessariamente confere a ela a capacidade jurídica de firmar contratos, de firmar direitos. Muitas vezes, essa capacidade jurídica, essa pessoa jurídica, ela surge só por uma questão tributária, como é o caso do MEI, do que a gente vê bastante. Então, só existe uma separação formal para a questão de tributação, para a questão do Estado ter um controle maior sobre essas pessoas, sobre essas atividades, sobre recolhimento tributário. A personalidade jurídica, ela pode ser conferida a essa sociedade, ela pode ser conferida, tanto a simples quanto a empresarial, você pode conferir essa personalidade. E quais que são as vantagens de você conferir essa personalidade? Né? No caso, você vai ter, num primeiro momento, a separação patrimonial. Tá? Eu vou abordar aqui com vocês esses dois enfoques, primeiro na sociedade simples, depois na sociedade empresarial. Na sociedade simples, você pode ter a formação, a alocação para essa atividade. Como eu disse, eu penso que as revistas podem, algumas, estar classificadas nesse critério, e você pode ter ou não uma personificação patrimonial. O que seria isso? No primeiro momento, os empresários, os proprietários de revistas se reúnem, falam, olha, vamos alocar R$5.000 aqui para montar o capital dessa revista. Então, esses 5 mil está compreendido R$2.000 no banco, R$1.000 no computador, e mais, de repente, aí as impressoras que a gente vai ter, toda a parte de equipamento, tudo isso vai constituir esse capital dessa empresa. Esse capital ele é interessante porque, ele estando de uma forma protegida, o que acontece? Essa revista ela vai necessariamente contratar pessoas, ela vai necessariamente ter uma conta em banco, ela vai contrair dívidas, ela vai fazer investimentos. Então, nesse momento, se a sociedade simples vem a cair num estado de falência ou de insolvência, ou seja, onde as dívidas estão maiores do que o patrimônio dela, as pessoas que compõem essa sociedade vão estar resguardadas pelo capital que elas colocaram ali. Então, esse instituto surge no direito para quê? De repente, você resolve, olha, eu vou montar uma revista, vamos começar com uma revista. Poxa, a gente está disposto a gastar R$10.000 para montar essa revista e ela funcionar. É claro que é uma coisa que, no final, se torna muito mais cara, tá, gente? Estou trabalhando com valores exemplificativos para ficar mais fácil. Mas, de repente, se surge, olha, vamos montar uma revista com R$10.000. Essa é a segurança que vocês têm, que vocês não vão ser, de repente, persuadidos em arcar com valores maiores do que esse valor de capital. Vocês não vão ser responsabilizados. Então, isso traz uma segurança muito boa para o empresário, porque permite a ele mensurar assim, olha, no máximo eu vou perder os R$10.000. No máximo eu vou perder aqueles 10 mil que a gente colocou, que é o capital da nossa empresa. Isso está no registro da empresa de vocês. E se não tiver isso? Se for uma sociedade em comum, o que acontece? Bom, é bem simples. A lei ela diz o seguinte, primeiro, nós vamos executar os bens que estão alocados para a empresa. Então, aquilo que estava destinado para a empresa, aquela continha bancária, aquele dinheirinho da revista, aqueles bens mais fáceis de penhorar, aquilo vai-se primeiro. Poxa, mas e se acabou os bens da revista? O que acontece? Vai para os bens pessoais, dos que estão compondo a sociedade. E isso tem limite? Não, não tem limite. Então, de repente, você se meteu numa dívida de R$50.000, uma dívida de 100, isso vai atingir seus patrimônios, vai atingir seus veículos, vai atingir coisas que, de repente, não tem nada a ver com a revista. Então, a separação patrimonial, ela surge para justamente poder se destacar esses patrimônios e garantir uma maior proteção para essas pessoas. E, claro, a lei nos confere várias formas. Tá? Dentro da sociedade empresarial, dentro da sociedade simples, você tem vários tipos. A sociedade limitada, a sociedade por ações, sociedade anônima. Você tem um monte de jeitos de constituir isso. E, novamente, aí que vai e cai na questão do
planejamento, de vocês analisarem com calma, com paciência, e fazerem essa verificação do que é mais interessante para a revista. Se a revista ela é uma revista empresarial, se ela é uma revista mais voltada para o âmbito, de repente, de uma filantropia, se situando como uma sociedade simples, puramente acadêmica. Porque, no meu entender, eu penso que ela, a partir do momento que você tem a união de trabalhos de diferentes professores e nasce um produto como uma revista, isso você já tem uma circulação, de certa forma, de um serviço no mercado, né? Então, você tem que tomar esses cuidados, porque muitos me indagam e falam, poxa, mas é uma atividade meramente acadêmica. Nós exercemos isso, fazemos isso apenas pela questão da ciência e tudo. Eu compreendo, entendo os argumentos, acho válido, porém, eu penso que você está colocando um produto em circulação. Essa revista pode ser repassada por e-mail, uma pessoa pode receber, encaminhar, e, de repente, se tem um conteúdo ali que é inadequado, ou, de repente, você contratou um prestador de serviço e ele foi buscar você na Justiça do Trabalho, de repente, por um eventual vínculo de emprego. Se você não tiver essas proteções, isso tudo pode sair muito caro para você. Né? Por mais que muitas vezes, né, a gente sabe que acontece, olha, mas ele só prestava um serviço para mim de vez em quando, ele só era meu diagramador. Mas, de repente, ele consegue provar que ele tinha uma habitualidade ali, que ele trabalhava sempre para você, que no lugar dele não poderia ser outra pessoa, e, de repente, pode vir a nascer aí um vínculo de emprego. A nossa legislação trabalhista ela permite isso, a primazia da realidade sobre a documental. Então, existe esse risco, né, de você ter problemas trabalhistas, né, e problemas com o Código de Defesa do Consumidor também. Visando esclarecer mais a questão da sociedade empresária, para que vocês, proprietários de revista, possam verificar se vocês se enquadram nessa questão da sociedade empresária. Se vocês se enquadram, veja, não tem nada de errado nisso. Basta que vocês façam a formalização disso, e você pode transformar uma sociedade simples em empresária, não tem problema algum, você pode, tem um formalismo, mas é possível essa transformação. E esses são os elementos, né? São o profissionalismo, né, que, novamente, eu entendo que uma revista não pode ser formada por amadores, tem que ser formada por profissionais que saibam gerenciar isso e saibam administrar isso, né? A questão da atividade econômica, logo, eu penso que mesmo uma revista que não cobre pelo artigo, ela pode, de repente, ter a atividade econômica, se ela está exercendo patrocínios, se ela está recebendo qualquer tipo de verba, se ela está repartilhando, de alguma forma, os resultados dessa revista. Então, eu penso que já existe a atividade econômica. A organização, ou seja, a revista ela tem uma organização já para funcionar, né? Então, ela tem os elementos que são organizados para produzir um serviço. Afinal, um artigo ele chega na porta de entrada de uma revista e ele sai como um produto no final. Ele sai trabalhado, ele sai editado, ele sai formatado, ele sai pronto para ser distribuído. Então, existe uma especialização nesse trabalho, existe uma especialização sobre o artigo. O autor, muitas vezes, participa, inclusive, desse processo. Então, existe essa produção e circulação de serviço. Então, se você identifica esses elementos na sua revista, você pode, sim, e deve buscar ela como uma sociedade empresária. E as vantagens é que você pode sofrer falência, isso é interessante, porque na falência você pode ter a arrecadação de todos os bens da revista para pagar as dívidas, o que não deu para pagar, fica ok, porque quem fale é a sociedade empresária e não os sócios, é aí que está a diferença. Vai falir a sociedade, não os sócios. Os sócios amanhã se juntam e abrem outra revista. Então, olha a vantagem que você tem. Ou, de repente, você pode solver, a lei permite que você faça o pagamento de uma parte dessa dívida apenas e você possa continuar a sua atividade empresarial. Ela permite até que você passe pela recuperação judicial. Se for demonstrada a viabilidade econômica da revista, o juiz pode conceder para você a recuperação judicial. Então, você, de repente, vai ter um administrador e essa revista vai continuar funcionando por um período e você vai renegociar suas dívidas. Então, isso, num primeiro momento, eu sei que eu posso estar falando para revistas grandes, revistas pequenas. Isso, para uma revista pequena, talvez não faça tanto sentido no primeiro momento. Mas, a partir do que ela começa a crescer,
isso torna-se uma grande segurança para a revista. E foi que eu orientei sempre a Recima a se posicionar como uma sociedade empresária. Ainda que isso seja um pouco mais caro, seja mais oneroso, mas ela tem essa segurança jurídica para permitir o crescimento dela. Tá? Então, as vantagens de você ser regular, de você não ser uma sociedade em comum, de você não estar nem na sociedade simples e nem na sociedade empresarial, é que você vai ter aí a possibilidade, né, estando regular, de ter um crescimento, de ter a questão tributária em ordem, né, porque a partir do momento que você é uma sociedade em comum, você não tem regularização, a renda que você oferir da revista vai para quem? Vai para você, pessoa física? Inclusive, o imposto de pessoa física é maior do que da pessoa jurídica. Então, você está perdendo também na questão tributária. Você não tem segurança para contratar, você não tem segurança para ter uma conta em banco. Você, de repente, vai estar confundindo a sua conta pessoal, as suas dívidas pessoais, com as dívidas da revista. E é isso que é perigoso, que a partir do momento que existe essa mescla do que é uma coisa e do que é outra, não existe essa separação, o seu patrimônio ele está todo atingido, ele está todo disposto a servir de pagamento para qualquer débito da revista. Então, como eu falei, para um futuro empregado, para um futuro contrato com um banco, aquisições, tudo é o seu nome, o seu patrimônio, que vai estar na frente e vai responder por isso. Então, eu espero ter deixado claro essa questão da Constituição Societária, e eu vou abordar com vocês a LGPD. É um outro ponto que as revistas têm que ter cuidado. O que é a LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aqui surgiu em 2018 para atender um problema que vocês já devem imaginar que acontece, vocês já devem ter passado por isso. Com o crescimento da internet, nós começamos a ter nossos dados coletados por todo tipo de empresa, por bancos, pelo Facebook, pelo Instagram, por redes sociais, por sites que vocês visitam, inclusive pelas revistas. Quando vocês fazem um cadastro, vocês colocam o sexo, a orientação, o que vocês fazem, que tese vocês defendem, a escola que vocês vêm, se vocês são alunos, a escolaridade. Todos esses dados ficam retidos na revista. E a revista, por lei, ela tem uma responsabilização por todo e qualquer operação que envolva dados pessoais. Por quê? Qual que é o perigo? Como foi abordado aqui pelo professor Éder anteriormente, ele nos deixou claro a questão da segurança. E muitas das revistas têm problemas de segurança. Vamos por questão de sistemas desatualizados, até pela mutabilidade da informática. E você, de repente, pode ter os dados, o seu banco de dados de parceiros, seu banco de dados de teses, de artigos, vazado. Isso gera uma responsabilização para a revista. Então, a revista ela passa a ter um papel que ela torna-se responsável pelos dados que ela está gerindo. Eu acho que todo mundo já passou por de repente, atender uma chamada ao telefone, e a pessoa saber seu RG, saber seu CPF, saber todos os seus dados, porque, muitas vezes, ela comprou de algum banco de dados que vazou. Isso acontece com bancos, os bancos têm vazamento de dados, a Vivo, a TIM já teve, a Claro já teve, todas têm em maior ou menor instância. Então, atinge as pessoas, atinge nós que estamos no mercado de consumo, e, de repente, esses dados passam a circular. Então, com o objetivo de proteger isso, surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela atribui uma proteção muito grande e cara para as empresas gerenciarem. Então, todos os dados, especialmente os sensíveis, que eu acredito que não seja o caso da revista, por exemplo, posicionamento político, de repente, se alguma revista está classificando os artigos recebidos com posicionamentos políticos, isso já são dados sensíveis que exigem ainda um maior cuidado por parte do gestor. Então, esses dados, para serem coletados, dependem de uma autorização expressa do consumidor. Então, quando o autor vai submeter um artigo, vai cadastrar na revista, é interessante coletar dele essa autorização para o uso e armazenamento de dados, informando a ele, olha, eu estou coletando o seu IP, a sua localização, eu estou coletando o seu nome, seu telefone, todos os seus dados vão ficar aqui comigo. A partir do momento que você desejar, eu posso descadastrá-los. Essa é a orientação, isso seria para se seguir o que está na LGPD, tá? Essas multas, elas podem chegar a 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais. Isso por
por dado, tá? Por pessoa. Então, de repente, se você tem um banco aí de 100, 200, 300, 1.000 pessoas, você pode imaginar o tamanho da multa que isso pode representar. Pode, novamente, representar o fim da revista. E, como eu falei, se você não tem a sociedade constituída, se você é uma sociedade incomum, uma revista tida como irregular, pode, inclusive, representar a sua insolvência financeira por uma multa dessa monta que a LGPD pode responsabilizar. Então, é interessante que as revistas, tá, façam o armazenamento correto e a gestão correta desses dados. A lei preceitua que tenha uma pessoa em específico, uma pessoa encarregada a fazer a gestão desses dados. Tá? E é interessante, né, eu vou refrisar aqui alguns temas, que toda a revista tenha esse consentimento quanto à gestão dos dados. Todos aqueles que estão expostos dentro da revista precisam ter o consentimento da importância da gestão dos dados, aí que vai até a questão, a segurança dos terminais que acessam, porque não é só o servidor, mas aqueles que também acessam e utilizam o painel de administração da revista, todos esses devem ter uma segurança adicional, uma camada de segurança adicional para proteger contra eventuais vazamentos de dados. Obviamente, isso implica em custos, tá? Mais uma onerosidade para a revista. E não esqueçam sempre de solicitar a autorização expressa dos usuários, tá? Dos autores, para coletar os dados, deixar sempre bem claro o que vocês estão coletando, o que vocês estão armazenando, e armazenem somente o essencial, não armazenem informações a mais, porque você está correndo um risco adicional que muitas vezes pode ser desnecessário. Tá? Eu vou apresentar para vocês agora as revistas e o Código de Defesa do Consumidor. É um outro ponto, breve, rápido, que eu julgo importante. Muitas vezes, as revistas surgem e as pessoas não têm a noção de que a revista ela é uma fornecedora no mercado. Ah, mas eu não estou vendendo a revista, eu não estou colocando ela no mercado, eu não estou circulando, ela não está numa banca de jornal. Concordo. Mas a revista ela se enquadra no conceito de fornecedor, porque ela está colocando, e o conceito é bastante aberto pelo CDC, ela está colocando um produto no mercado de serviço, ela está colocando em circulação, ainda que seja de forma gratuita. Ela está expondo a revista como um produto, e isso está circulando. Pode circular só no meio acadêmico, mas isso está circulando. Então, o fornecedor ele tem uma responsabilidade objetiva por isso. E o que é a responsabilidade objetiva? É o tipo de responsabilidade que você não pode eximir por culpa ou por dolo. Por exemplo, não foi culpa minha que isso estava lá, foi um erro do TI que permitiu que aquele artigo fosse publicado, foi um erro de software, foi um erro de edição, nada disso é oponível, tá? E por isso que se fala responsabilidade objetiva, porque ela não admite essas eximentes de responsabilidade que o advogado vai usar para te defender. Então, fica muito mais difícil evitar a sua responsabilização. Ela só não vai se dar se provar realmente que você não colocou a revista em circulação, se você provar que houve um vazamento de uma edição que não era para rodar, que não foi você que colocou, se você dizer que foi culpa exclusiva da pessoa, que aquilo não é verdade, que aquilo não se deu dessa forma. Então, veja, é bem restrito as possibilidades. Então, a partir do momento que a gente tem uma revista de circulação, a revista é responsável pelo produto. Então, se um autor, de repente, submete um artigo na sua revista, de cunho preconceituoso, de cunho ofensivo, um cunho antissemitista, alguma coisa grave, alguma coisa que cause ofensa social, que ofenda as pessoas, e você tem esse artigo publicado, a revista vai se tornar responsável junto com o autor. Mas não é só o autor, muitos pensam, não é só o autor que é responsável pelo que ele escreve, porque muitos jornais a gente vê, o cara põe embaixo bem pequenininho assim, a responsabilidade é toda do autor, o jornalista aqui, o jornal se isenta da responsabilidade. Isso não existe, ele pode colocar, a gente sabe que tem revistas que colocam, mas isso não existe. Tá? Então, a partir do momento que a revista abraça um artigo e publica, ela se torna responsável pelo conteúdo dele. Então, é aí que está um dos motivos que eu entendo a justificativa de cobrança pelas revistas, porque um artigo, de repente, mal colocado, pode se tornar uma responsabilidade para a revista, uma responsabilidade muito grande. Né? Pode gerar um dano moral coletivo, pode gerar uma série de problemas aí em todas as esferas. Tá? Então,
Eu penso que a revista deve ter um controle rigoroso de qualidade dos artigos que são publicados, para não dar vazão para artigos preconceituosos, artigos ofensivos, artigos que possam levar a algum tipo de dano social. Então, tomem cuidado com o que vocês publicam, com o que é colocado na revista, porque tenham-se sempre a mentalidade que vocês são fornecedores, e aquele que está da outra ponta, o leitor, o comprador, qualquer outro que está tendo acesso à sua revista, ele é consumidor. Então, comprando ou não a revista, não precisa ter a questão onerosa, não precisa ter a compra. Ele tendo acesso, ou estando, de certa forma, exposto à revista, ele já é consumidor. Então, você, na qualidade de fornecedor, da mesma forma que um sujeito põe um pacote de bolacha no mercado, e você compra e está estragado, é a mesma responsabilidade que você tem que ter com a revista, é o mesmo cuidado. Então, o planejamento jurídico, de forma resumida, eu resumi aqui em 4 etapas, que é escolher o melhor modelo de organização jurídica e tributária, a melhor forma de constituir a revista, a melhor forma de se organizar juridicamente. O segundo é adotar um sistema, vocês já usam, né, o Open Journal, que parece que é unanimidade já, né, mas tornar esse sistema sempre seguro, zelar pelos dados dele, zelar pelas informações que são colocadas ali, pelo que é alimentado ali, filtragem, filtrar todo o conteúdo que é produzido, filtrar o banco de dados, analisar o que é pertinente, o que não é, e sempre fazer todos esses processos com muita qualidade. Eu acredito que vocês, se pautando pela qualidade, em primeiro lugar, que é o que a ciência busca, vocês não vão ter nenhum tipo de problema, né? Tanto é que vocês se pautam, vocês estão aqui buscando informação, vocês estão aqui buscando aprender, vocês estão aqui buscando aperfeiçoar a revista de vocês. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, de forma muito resumida. Espero que tenha ficado claro. Estou aberto para qualquer dúvida que vocês eventualmente venham a ter. Tá? Eu deixei meu e-mail. Eu auxilio no que eu posso a revista Recima também, Recima 21. Tá, gente? Mas, no mais, eu estou à disposição. Podem mandar um e-mail para mim, podem me chamar aí, que a gente está buscando mesmo esclarecer o máximo possível. Tá joia?